Olá a todos, o meu nome é Paula Cotrim de Abrantes, eu sou arquivista do Arquivo Central da Unirio e hoje eu vou falar com vocês sobre os pontos principais para uma política de preservação de acervos arquivísticos institucionais não digitais. Então vamos lá? Aqui nós temos então o guarda-chuva representando a preservação e abaixo dele a conservação preventiva, a restauração e do outro lado a reprodução convencional e digital, fotografia, microfilmagem e digitalização. E tudo isso tendo como base a pesquisa científica. Então, o que será tratado aqui nesse vídeo? Bom, primeiramente vou falar rapidamente uma introdução e todos esses pontos aqui vão ser falados porque são pontos importantes para se ter uma política de preservação de acervos. Então, tem tópicos aqui de todos eles e eu vou explicar cada um para vocês. Então, aqui na introdução, vai falar justamente sobre a importância da preservação, que por causa da preservação, você vai poder fazer pesquisas acadêmicas por um maior tempo possível. Você preservando o documento, a longevidade dele vai ser maior. Então, mesmo passados aí décadas, aquela comunidade acadêmica daqui a 50 anos vai conseguir ter acesso aos documentos que você está fazendo agora. Então, a preservação, ela vem para isso. E a política de preservação, ela vai dar justamente essas diretrizes. O que você vai ter que fazer no seu arquivo para garantir essa longevidade documental. E assim também propiciando a difusão dessa documentação que você tem ali na sua instituição. Preservação. Prevenção da deterioração e danos em documentos por meio de adequado controle ambiental e ou tratamento físico-químico. Então, aqui vem o conceito da preservação, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, já englobando também os aspectos da conservação preventiva e da restauração. Então, para se manter o seu arquivo preservado e garantir o acesso, é primordial que não haja dano naquele documento que seja irreversível, porque existem aqueles danos que a restauração consegue reverter. Mas tem outros tipos de danos que, infelizmente, não vai ser possível mais reverter aquele problema. Então, pode haver um risco de perder aquele documento definitivamente. E a preservação, o objetivo dela é que isso não aconteça. Então, para isso não acontecer, o lugar que tem aquele acervo, né, ele tem que ter um monitoramento de clima macro e micro, uma temperatura e umidade, né? Todas corretas, de acordo com o que dizem as pesquisas científicas, para uma melhor preservação do acervo, adequação de mobiliário, enfim, são várias coisas que eu vou falar nos itens ali que eu apresentei para vocês no sumário. A conservação. A conservação trata de práticas específicas destinadas a diminuir o ritmo de deterioração e a prolongar a expectativa de vida de um objeto através da intervenção direta na sua estrutura física e química. E Casares também segue esse mesmo conceito. Ela vem falando de intervir através de procedimentos específicos, assegurando a proteção física do documento. Então, serão procedimentos realizados no documento para que ele se conserve o maior tempo possível. Os conservadores têm a função de promover meios para que o manuseio não crie risco à integridade física dos documentos. A conservação preventiva. A conservação preventiva está relacionada a ações serem aplicadas de forma preventiva, para evitar os processos de deterioração dos acervos. Então, ela vai buscar a prevenção, o planejamento,
para que aquele acervo como um todo seja um acervo que consiga alcançar uma longevidade maior. Então, você tem que fazer planos de conservação preventiva no seu acervo, tem que fazer a higienização, tem que controlar a temperatura e o clima, tem que pensar bem aonde você vai armazenar o seu documento. Isso tudo são ações de conservação preventiva. De acordo com Spinelli, a restauração, aqui agora já falando da restauração, é um conjunto de ações técnicas de caráter intervencionista nos suportes dos documentos. A restauração se propõe a executar o trabalho de reversão de danos físicos ou químicos que tenham ocorrido nos documentos ao longo do tempo. Então, a restauração ela vai atuar quando já houve um dano. Então, a função dela é reparar aquele dano para tentar aproximar o documento que ele era antes daquele problema acontecer. Higienização e manuseio. Deverá ser realizado em períodos regulares, então você tem que montar um plano de conservação preventiva que aborde esses aspectos da higienização e do manuseio. Os funcionários têm que ser treinados com relação à higienização, porque uma higienização mal feita, às vezes pega um documento um pouco mais quebradiço, um documento que já não está naquele estado físico-químico tão estabilizado, e aí a pessoa vai higienizar com uma mão muito forte, pode até rasgar o documento. Então, em vez de ajudar a conservar, pode ao contrário, causar um dano. Então, tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa higienização, esse manuseio do documento, porque justamente a intenção é aumentar a vida útil do acervo. E também uma outra coisa, pensar também na detetização, para evitar roedores, insetos e fungos naquele meio. Agora, voltando aqui à higienização, que a detetização é um pouco mais à frente. A higienização, ela vai evitar o acúmulo de poeira, porque a poluição, né, ela tem algumas partículas de poeira que ficam em cima ali do documento e elas acabam riscando o documento se você fizer também uma higienização muito forte. Pode até rasgar, causar um rasgozinho. Então, tem que também tomar cuidado com isso na hora da higienização. Então, aqui continuando a higienização e manuseio, com orientações quanto à higienização. Passar a trincha ou pincel no documento para tirar sujeiras superficiais, mas sempre com cuidado, por causa daquelas questões que eu falei ali no slide anterior. Pode causar mais danos do que ajudar o documento, foi aquilo que eu falei há pouco. Tem que fazer essa higienização com cuidado, com calma, né? Com a mão leve, não forçar muito também no documento. Passar um saquinho com pó 31 de borracha pela superfície do documento. Isso quando é aquele documento, você vê que ele já está com uma sujeira ali na superfície e que não sai com a trincha. Então, uma tentativa de higienizar esse documento seria com esse saquinho com pó 31 de borracha. E na hora que for tirar, também tem que tirar lentamente, com calma. É um trabalho que é feito com calma. Continuando aqui, se houver sujeiras ou insetos, os restos de alimentos, retirar com bisturi. Então, tem que ter um bisturi próprio para tirar sujeiras desse tipo. Os grampos também têm que ser removidos, mas também com cuidado, porque se você não tiver cuidado na hora de extrair esses grampos metálicos, eles vão rasgar aquele documento. Então tem que ter cuidado. Às vezes você está vendo que não está saindo, então coloca o documento no verso e tira lado a lado aquele clips com cuidado para não rasgar o documento. E também é o que eu falei aqui, os grampos e os clips, retirar com cuidado porque eles apresentam oxidação.
Aqui é a mesa higienizadora que nós temos lá na Unirio. Essa aqui é a quantidade de grãos metálicos que nós tiramos dos processos. A trincha e o extrator, nós usamos bastante na Unirio. Aos poucos, nós estamos substituindo por grampos de plástico, né? Com material adequado, mas é um procedimento que estamos fazendo aos poucos. Os processos antigos, que são justamente aqueles que nós recebemos na transferência, no recolhimento, ainda tem muitos grampos metálicos aqui que a gente faz esse trabalho de retirar. Orientações quanto ao manuseio do acervo. Isso aqui é muito importante. Quando tiver com um documento, não coloque um copo de café ou água ou qualquer líquido, nem sobre nem perto. Porque sem querer você fala, né? As pessoas têm mania de fazer gesto quando fala, que é normal. Aí você bate num copo de café ou num copo de água e pronto, já destruiu o documento ali. De jeito nenhum utilizar caneta ou marca-texto, é sempre lápis 6B para identificação de documentos. Isso se precisar fazer anotação do documento, que o ideal é sempre evitar. Mas se precisar, usa um lápis 6B. Não rabiscar os documentos de forma nenhuma, não utilizar clipes, fitas adesivas, papéis adesivos, cola, também não pode. Não perfurar desnecessariamente. Tem gente que vai furar o documento para colocar em alguma outra pasta, aí fura errado, não fura no lugar certo, aí tem que fazer um outro furo, daqui a pouco o documento já está cheio de furo. Então tem que prestar atenção quando se lida com o documento. E evitar dobraduras nas páginas. Evitar dobrar, porque vai criar um vinco que vai acabar cortando o documento. Esse é um treinamento importante para se fazer para os funcionários da instituição. Essas regras de manuseio, divulgar também no portal da sua instituição, né? Geralmente o arquivo tem ali uma página. Então é importante divulgar isso tanto nos treinamentos quanto na página do arquivo. Não usar saliva para passar a página. Nossa Senhora, muita gente usa saliva para passar, ainda mais hoje em dia, né, nessa época de coronavírus, é um risco maior ainda, nem pensar, né? Primeiro que tem que estar com máscara, né? Então usar saliva, então nem pensar. Até porque vai ter um risco grande de se contaminar. Então tem todas essas questões também. Manusear o documento sempre com luvas, porque pode ter micro-organismos ali, vírus, a gente não sabe por onde aquele documento passou. Então tem que estar com luvas. Além de proteger o documento, também tem que pensar em proteger a sua própria saúde. Então é importante estar com luvas para se proteger. Essa mania também que as pessoas têm de apoiar o cotovelo nos documentos, vai criar marcas, vai que sem querer você faça um movimento com o cotovelo e rasga o documento. Pode acontecer isso. Então é uma coisa a se evitar. E uma outra coisa também importante, quando você está com um pesquisador no seu acervo e foi feita essa pesquisa e a pessoa fala assim, não, pode deixar que eu guardo na caixa. O ideal é você não deixar, porque sem querer ela vai guardar na caixa errada. E depois outra pessoa vai requisitar aquele documento, como é que você vai encontrar se está na caixa errada? Vai ter que sair vasculhando várias caixas. E aí vai ficar manuseando mais documentos que não eram para ser manuseados. Então, pode deixar que essa função o arquivista faz, ele mesmo guarda nas caixas, é o ideal. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a digitalização, embora sejam pontos de política de acervos não digitais, só para se ter uma ideia, né? Acredito que vale a pena. O processo de conversão dos documentos arquivísticos em forma digital, que consiste em unidades de dados binários, denominados bits, que são 0 e 1, agrupados em conjuntos de 8 bits, formando um byte, com os quais os computadores criam, recebem, processam, transmitem e armazenam os dados. Então, aquele documento, ou tudo que for digitalizado, né?
dentro do computador, ele vai se transformar em bits e bytes. Esse 0 e 01. Dentro do computador, ele vai ler desse jeito o documento. O produto dessa conversão não será igual ao original e não irá substituir o original, porque, de acordo com a Lei Federal 8.159 de 91, mais conhecida como Lei de Arquivos, os documentos permanentes são inalienáveis e imprescritíveis. Então, mesmo tendo esse decreto de número 10.278, agora de 2020, que diz que você pode descartar os documentos após a digitalização, só vai se referir aos documentos que não são de valor histórico. Então, tem que estar atento a isso. E uma outra coisa, aquele documento que vai para o computador, na verdade, ele é um representante digital, porque o documento original é que tem todas aquelas características intrínsecas e extrínsecas que só o documento original tem. Então, o original vai continuar sendo aquele documento analógico. E uma outra questão com relação à digitalização, né, é que ela veio para auxiliar a preservação, no sentido de diminuir o manuseio, por exemplo. Com relação também à difusão, a digitalização ajuda a você difundir o seu arquivo, colocar na internet, né? Aquilo tudo digitalizado, vai ter mais gente vendo, para enviar também para uma pessoa que está precisando com urgência de algum processo, você digitaliza por e-mail rapidamente com a pessoa. Então, são todas essas questões que tem que se atentar com a digitalização. E outros aspectos também que a digitalização ajuda. Foi o que eu falei ali agora, diminui o manuseio, favorece o acesso administrativo, o exemplo que eu dei agora, que você envia por e-mail para uma pessoa que está precisando daquele processo, você digitaliza e envia. Eu já fiz isso várias vezes na Unirio. Ao invés da pessoa ir lá pessoalmente também, uma outra coisa, economia de tempo, né? Ao invés da pessoa ir lá no arquivo só para pegar esse processo, digitalizando, e rapidamente, né, em coisa de 1, 2 segundos, a pessoa recebe no e-mail e já vai dar prosseguimento ao que ela estava precisando fazer com aquele documento. E favorece a difusão do acervo, foi o que eu falei também, coloca na sua página ali o acervo e começa a divulgar. E com certeza vai ter muito mais gente vendo na internet, né, do que gente indo pessoalmente ao arquivo. E aqui chamando a atenção para uma questão. Mesmo os documentos que não são permanentes podem ter valor histórico para a instituição. Então, é preciso ter cuidado no descarte de documentos, mesmo seguindo o que diz a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Por exemplo, lá no Centro de Letras e Arte da Unirio, nós temos os documentos que estão classificados na tabela de temporalidade de destinação fim das IFES, no código 125.33. Esse código está relacionado a registro de conteúdo programático, rendimento e frequência. A fase corrente desse código é 10 anos, a intermediária 10 anos, a destinação final é eliminação. Então, se for seguir o código aqui à risca, eu eliminaria esse documento, certo? Mas acontece que tem uma questão, ele é muito pesquisado, tanto por professores quanto ex-alunos, para fins de comprovação de nota, que a pessoa cursou aquela disciplina. Então, a gente continua guardando essa documentação. Então, mesmo passando a temporalidade, né, teoricamente poderia eliminar, você também tem que pensar no quanto aquele documento é requisitado, se aquele documento não assumir um valor histórico ali para sua comunidade. Então, você tem que pensar em todas essas questões. E, lembrando, na digitalização, você tem que saber que mesmo digitalizando, né, existe a tabela de temporalidade que você pode cumprir. Você tem que cumprir, na verdade, não pode, tem que cumprir a tabela de temporalidade. E com relação a isso aqui, de um arquivo, de um documento que poderia ser descartado, de acordo com a tabela de temporalidade,
porque ela fala que você pode, não fala que você deve. Se tem um valor histórico ali, a sua função é preservar o documento. Então, foi o que eu falei, que no CLA, eles usam esses registros para comprovação de que cursou determinada disciplina. Então, é importante lá para nós a preservação daqueles livros de registro. Agora, com relação à classificação e à descrição. Elas terão a função de diminuir o manuseamento dos documentos. Porque você classificando, você vai saber exatamente o assunto daquele documento. Então, você não vai ficar pesquisando em vários lugares, várias caixas, porque você já sabe que a classificação tal, o documento vai estar ali. Por isso é importante também fazer os instrumentos de pesquisa, que você já vai no lugar certo. E a descrição vai descrever aquele documento, você vai falar de forma sumária o que ele está dizendo. Então, se um pesquisador vier, você já vai poder oferecer essa informação para o pesquisador e para você mesmo. Então, vai evitar você ficar vasculhando várias caixas. Já pensou toda hora tirando um processo, documento da caixa? Ih, não era aqui. Ai, caramba, era na outra caixa. Olha aí como é que você vai estar manuseando a quantidade imensa de documentos à toa. Então, tem que estar classificado. A descrição também é importantíssima para a identificação, vai ajudar no rastreamento, na localização desses documentos. E aqui eu trouxe alguns exemplos, que é o guia, o catálogo seletivo. São ótimos instrumentos de pesquisa. Se você não tem condições de fazer um instrumento de pesquisa mais elaborado, faz pelo menos o guia, tenta conseguir fazer pelo menos o guia, que já é alguma coisa importante para aquele usuário do seu acervo. Coloca o guia na internet, aí mais pessoas vão poder saber que documentação você tem lá, que às vezes é uma documentação rica, mas ninguém sabe. Então é importante ter esse instrumento de pesquisa e também a divulgação desse instrumento. O uso de instrumentos de classificação de documentos. Aqui na Unirio nós usamos o Código de Classificação da tabela de temporalidade e destinação da atividade meio do Executivo Federal e na atividade fim a tabela de temporalidade e destinação das instituições federais de ensino, as IFES. E normas muito usadas na descrição de documentos, nós temos aqui a ISADG, a NUBRAD, ISAA, IGA, então são bastante usadas nessa parte de descrição de documentos. Quanto ao local e ambiente de armazenamento. Então, essa imagem aqui já dá para perceber que quando se refere a local e ambiente de armazenamento, você tem que pensar como um todo. Você tem que pensar na região que o seu arquivo está, o entorno, o prédio, o depósito, até chegar lá naquele documento, naquele item documental. Mas para pensar na preservação, você tem que pensar como um todo. Você tem que pensar se aquele prédio é adequado para receber aquela documentação. E dentro do prédio, se ele vai estar no subsolo, nem pensar, não pode. Em sótãos também, nem pensar. Nós vamos ver isso a seguir. Então, ainda aqui, com relação ao local e ambiente de armazenamento, nem pensar em armazenar o acervo perto de dutos de água. Por quê? Porque acontecem acidentes e canos de água estouram. Eu já vi, como profissional arquivista, isso acontecer em vários lugares. Canos estouram, foi em cima da documentação aquela água, às vezes, infelizmente, água de esgoto, então acaba com a documentação. Não tem como recuperar essa documentação. Então, tem que tomar cuidado, você tem que prever isso na sua política de preservação, de mencionar para não colocar os acervos em áreas que têm encanamentos. Tem encanamentos que são visíveis, principalmente quando se coloca os arquivos em subsolos.
o que não deveria jamais acontecer. Subsolo não é área propícia para colocar arquivo. Colocam também sótanos, outros lugares também proibitivos para se colocar arquivos. Então, isso tudo tem que ser mencionado na sua política. Uma outra coisa também que tem que se pensar: o prédio que está armazenado, o seu arquivo, ele é adequado para armazenamento dessa quantidade toda de papéis? Ele suporta esse peso? Entendeu? Você tem que fazer essa medição. Você tem que saber a metragem linear do seu arquivo e converter isso em peso. Tem um aplicativo muito bom para isso, que é o Arquivo Calc. Ele está disponível aí no Android e ele é muito bom para isso. Foi até eu que fiz esse aplicativo junto com o Antônio Abrantes. Ele é muito usado para ver essa questão da metragem, do peso, de quanto que está ocupando o espaço. Então, você tem que ver isso com muito cuidado. E também uma outra recomendação do CONARC é que a área de depósito não deve exceder 200 metros quadrados. Todas essas questões aqui são fundamentais para que não haja perda documental no seu arquivo. E uma outra coisa, o local deve possuir portas corta-fogo, porque se incendiar uma sala, você tendo a porta corta-fogo, não vai invadir todo o local. Então, é importante isso. Os procedimentos de detetização e desratização, eles devem ser feitos de 6 em 6 meses. Não esquecer disso, é importante que isso seja feito. A outra coisa também, os ralos, é bom você cobrir com uma redinha. É bom colocar aqueles remédios também, além da detetização de 6 em 6 meses, pelo menos de 3 em 3 meses ou de a cada um mês, colocar uns remédios ali no ralo para que não venha ter barata saindo dali. Tomar cuidado com as janelas, com a incidência de raios solares. O local deve possuir formas de diminuir a incidência de raios solares, porque às vezes o que pode acontecer? O seu arquivo está localizado num lugar que tem aquelas janelas, todas aquelas janelas transparentes. Então, uma dica que você pode colocar é assim: eu estou sem dinheiro para fazer uma coisa mais cara ali nas janelas. Talvez colocar um papel pardo ali nas janelas, né? Se você está sem dinheiro nenhum, né? Pelo menos já vai diminuir a incidência de raios solares. Um papel contact também, tem papéis contact na cor branca, na cor cinza ou bege, essas cores assim mais neutras, e também já vai diminuir a incidência de raios solares. Tem que pensar nisso porque os raios solares eles vão aumentar a temperatura interna ali, vai mudar a temperatura do ambiente e a umidade também. Então, é uma coisa importante a se pensar esse cuidado com as janelas. O ambiente tem que estar com a climatização adequada, o ar-condicionado está na temperatura certa, a umidade está naquele padrão correto que tem que estar a umidade. Como é que está essa questão? É importante ter um monitoramento da umidade relativa do ar. É importante comprar um termohigrômetro, que ele vai fazer essa medida e você vai poder acompanhar como está isso no dia a dia. Então, de acordo com o CONARC, a temperatura adequada para documentos textuais fica entre 15 e 22 graus e a umidade relativa entre 45% e 60%. Aqui já vem falando das fotografias, esse item. Aqui eu trouxe imagens para vocês desses aparelhos termohigrômetros, né? Esse primeiro aparelho branco aqui seria o mais simples. Então, para uma sala pequena, bem pequena, né? Talvez ele ajude. No meio, no aparelho do meio, nós temos o Datalogger, que é um aparelho mais sofisticado, mede até as estatísticas de variação, ele tem um preço mais salgado. E esse último aqui, eu trouxe para a gente poder ver por dentro como funciona esse aparelho.
Ele tem alguns chips aí, né, que faz essa sensibilidade para poder medir a temperatura e a umidade. Muito interessante. Aqui um umidificador, que também vai ser importante, mas também não é só colocar um umidificador lá na sala e não medir se também está umidificando demais, porque senão também vai causar problemas. Então, só colocar ali na sala e você não medir quanto que está essa umidade, fica complicado. Aqui vamos continuar com relação à limpeza do ambiente. Então, de acordo com Vandenberg, a Tayane Vandenberg é arquivista lá do Arquivo Central também. Ela também está lá na gerência de documentação permanente e ela fez até uma publicação contendo várias instruções aqui com relação a isso. Quanto à limpeza, armazenamento, não jogar água diretamente no chão, lá na área do acervo. Porque se você jogar essa água assim, um balde, né? Vai respingar ali nas caixas, pode respingar dentro do documento que está ali acondicionado dentro da caixa. Então tem que ter cuidado, precisa orientar a equipe de limpeza com relação a isso, com relação a esses procedimentos. Tem que padronizar, definir o local por onde começar essa limpeza, para assim não esquecer de limpar nenhuma parte do arquivo. Tem que tomar cuidado para não usar substâncias que evaporam e possam causar danos aos documentos. Então tem que tomar cuidado também com qual substância que vai usar. Não deve deixar os panos úmidos em baldes com líquido dentro, porque aqueles líquidos, sem querer, você está andando, está conversando com alguém, esbarra no balde e pronto, já vai aquela água, cera lá toda para o espaço ali onde está o seu acervo. Aí vai pisando, vai molhando, quer dizer, vai ficar uma sujeira, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Foi o que eu falei aqui, orientar a equipe responsável da limpeza com relação a todos esses procedimentos que têm que ser feitos. Porque se ninguém orientar, elas vão fazer do jeito que elas sabem. Então, é importante elas saberem que na área de armazenamento dos arquivos tem todo um regramento que precisa seguir. Os filtros do ar-condicionado também precisam ser limpos regularmente, porque eles ficam, né, acumulando aquela poeira que vem de fora, ou aquele ar que passa ali nos filtros, vai se acumulando ali a poeira. Então é preciso fazer essa limpeza regularmente. Com relação a usar esterilizadores e purificadores de ar no ambiente, também é importante porque vai ajudar a eliminar ou atenuar as impurezas, né, que estiverem ali suspensas naquele ambiente. Realizar a vistoria também com uma periodicidade já determinada nessa política arquivística também é muito importante. Eu já trabalhei em lugares que, graças a essa vistoria, foi identificado com antecedência que havia roedores no lugar, então já imediato já foram tomadas providências para fazer todo o tratamento, né, naquele ambiente, nos arquivos. Então é importante também constar isso na sua política arquivística de preservação de acervos institucionais, além também de fazer o monitoramento ambiental e esse controle efetivo da preservação dos documentos. Aqui, purificador, um exemplo de purificador e do esterilizador, a gente vê muito em museus quando vai visitar, sempre tem esse equipamento aqui, que é o esterilizador. Quanto ao uso de material químico adequado para a limpeza do ambiente e desinfetante. Então, principalmente nessa época que estamos vivendo, né, que existe o Covid-19, é importante toda essa preocupação aqui com a limpeza do ambiente. Então, usar o cloro, usar todos esses material aqui que está sendo citado.
O álcool gel 70, fundamental hoje em dia. Aqui continua essa lista. Foi feita uma pesquisa para fazer essa lista. A Tayane, novamente, né, ela fez um trabalho com relação a isso. Então, eu coloquei aqui para vocês verem, caso vocês quiserem usar no arquivo de vocês. Isso daqui já está comprovado cientificamente, tá? Que o seu uso mata esses vírus e bactérias. Então, é importante vocês usarem, né, realmente isso daqui que funciona para evitar problemas maiores. Material de armazenamento e acondicionamento. O armazenamento e acondicionamento no mobiliário adequado para cada suporte documental. Então, por exemplo, os mapas e plantas têm que estar armazenados numa mapoteca, na horizontal, certo? E também tem a questão aqui da prateleira, você está numa estante. A prateleira ela deve ter distância de 10 centímetros do solo. É importante aqui essa altura. Até, por exemplo, né? Se caso alguém esbarre num balde com água, você tendo 10 centímetros de altura, já diminui a chance daquele respingo de água bater na sua caixa. Além do mais, também, se tiver insetos, pode acontecer. Às vezes fez a detetização, mas apareceu ali, entendeu? Se você tem a caixa muito rasteira, tem mais chance daquele inseto, daquele roedor entrar na sua caixa. E ele estando um pouco mais elevado, já ajuda um pouco, já é alguma coisa, né? Para evitar esse tipo de problemas, tanto da água quanto de insetos. E aqui, novamente, o mobiliário tem que ser seguro, longe de dutos d'água, de fácil acesso. E o ideal é que as estantes sejam feitas de aço. Aqui é uma foto que eu tirei lá da estante que nós temos no arquivo permanente, deslizante. E aqui são as caixas Polionda, que são as recomendáveis para o armazenamento do acervo. Agora, por que branca? Porque você logo vai ver que ela está com poeira. Então, logo você já vai ver a necessidade de fazer a limpeza daquele acervo. E elas evitam também, caso aconteça, né? Também já aconteceu, de estourar um duto de água. Foi nas caixas. As caixas de polionda, elas vão pelo menos minimizar um pouco aquela água que entra ali, né, em contato com o documento. As caixas de papelão, elas vão molhar toda, vai ser aquilo tudo. Eu acredito que muita gente já viu caixa de papelão molhada, vai entrar em contato com o documento, então o dano vai ser muito maior. E as caixas de polionder vão evitar isso um pouco. Entendeu? Elas vão ser uma barreira ali. Caso tenha algum problema com água, elas vão ser uma barreira. E realmente ajudou que muitos documentos não fossem molhados quando houve esse problema do duto d'água. Então, é uma dica importante que vocês devem usar no seu acervo. E outra coisa, o material delas, ela é feito de um material plástico que não vai prejudicar quimicamente o documento. Já a caixa de papelão, ela tem aquele papel ácido, ele é feito de papel superácido, que em contato ali com o documento que está armazenado vai amarelar o documento, vai provocar uma reação química ali também. Então, o ideal é realmente essas caixas de polionder com esse material próprio que elas são feitas. Então, as caixas de papelão foi o que eu falei há pouco. E sempre também as presilhas de plástico. Não usar metais, porque os metais, o grampo de metal, eles oxidam e causam uma reação com o documento. Então, o condicionamento tem que ser adequado, porque senão pode fazer esse dano aí, muitas vezes até irreversível. Qual material recomendado? Papéis e cartões neutros ou alcalinos, filmes de poliéster, essas marcas são as mais indicadas, segundo pesquisa que eu fiz, né? Peguei em outras referências. Fitas adesivas
dupla, neutra, tira de cadastro de algodão ou tecido de linho. Aqui, ó, a Tayane tirou essas fotos de como é feito esse procedimento aqui no arquivo. As nossas caixas aqui do arquivo permanente estão na horizontal, porque assim vai evitar o abaulamento do documento, ele não vai ficar torto, não vai ficar troncho, né? Aquele documento que se enverga todo, assim ele vai ficar sempre na horizontal. Então, não vai causar esse tipo de problema no documento. Aqui são cadastros de algodão, você faz um furinho aqui, você perpassa, né, tanto nesse furo aqui, dessa parte que fecha a caixa, quanto ali logo embaixo, onde está a foto. Você passa aquele cadastro de algodão ali, dá um laço, fechou a caixa. Assim não tem risco também dela abrir e começar a sair os documentos ali. Então, é uma dica também muito importante, tanto esses documentos aqui na horizontal, como também fechar as caixas com esse laço aqui do barbante de algodão. Com relação à alcalinidade e acidez dos locais aonde você vai acondicionar aqueles documentos, aquelas pastas, ou até o próprio material também que você vai imprimir aquele documento, o ideal, né, é que seja num papel com um pH neutro e o acondicionamento que seja naquele material acid free, porque com certeza é o material mais indicado para você acondicionar os seus documentos. Com relação ao transporte, a documentação, ela precisa estar sempre classificada e identificada para fazer o transporte. Então, quando você for fazer a transferência e o recolhimento, já tem que estar tudo classificado, tem que ver se não tem ali nenhum micro-organismo naquela documentação, fazer uma inspeção antes para ver se não está a documentação contaminada, para senão não acontecer aquele problema de chegar lá no arquivo e dar de cara com aquele problema, porque aquela documentação tem que ser separada, ela tem que vai ter que ser deixada numa quarentena, não pode ser misturada com uma outra documentação. Sempre quando fazem a transferência e recolhimento, procurar sempre deixar em quarentena também para ver se veio com alguma contaminação aquele arquivo. Agora, quando você vê de cara que está contaminada, aí o problema é maior. Ela nem deveria ter ido lá para o arquivo dessa forma. Então, é importante ter na sua política de preservação essas questões já bem especificadas. No transporte também pode acontecer vários problemas com relação à perda de caixas, ou então saem documentos das caixas, elas não estão devidamente fechadas, com lacre ideal, não estão com aquele laço de algodão, né, que vai proteger para que não haja esse risco de perda documental, porque no transporte esse risco é muito grande, tem que ser uma equipe treinada para fazer essa transferência e recolhimento, eles têm que ter cuidado com o documento. E o ambiente também do automóvel que vai fazer esse transporte tem que ser um automóvel adequado. Não é só, vamos pegar ali um carro e colocar as caixas aí. Não pode ser assim, tem que ser pensado. Ele está adequado para receber essas caixas? As caixas têm risco de ficar tombando, caindo, não colocou direito no carro, entendeu? Tem que ter todo esse cuidado. E na sua política você especifica esses cuidados com o transporte. E foi o que eu coloquei aqui, ó, capacitar uma equipe para fazer esse transporte. E os documentos têm que estar separados. Esses documentos que tiverem contaminação, eles têm que ser averiguados posteriormente. Não pode colocar junto com outros documentos que estão sem contaminação. Com relação à segurança, tem que tomar cuidado com incêndio, com roubo, com danos causados às condições de guarda, da exposição inapropriada. Mesmo quando você for fazer também, além dessa exposição normal, né, de você fazer um armazenamento inadequado,
Quando você for fazer uma exposição, por exemplo, seu arquivo, alguns documentos foram requisitados para exposição. Você ter muito cuidado com esses documentos, de preferência colocá-los dentro daquele plástico de poliéster que vai fazer uma proteção melhor para o documento. E também seria o ideal, em caso de exposição, as pessoas assinarem um termo, né, que vão ter cuidado com aquela documentação, com relação também ao sigilo, que elas conhecem todas as leis, que elas não podem divulgar os dados, muito menos dados pessoais, aquelas pessoas que estão ali no documento. E todas as medidas também relacionadas com a salvaguarda daquele documento. Então, voltando aqui, tem que elaborar um plano de emergência. Então, pegou fogo, está começando um incêndio ali, o que eu tenho que fazer? Então, para isso que serve um plano de emergência. Porque você já sabendo o que fazer, toda a equipe já sabendo o que fazer, com certeza você vai atuar muito mais rápido. E atuando muito mais rápido, você vai conseguir assegurar a proteção daquele seu arquivo. Com relação à segurança, continuando, tem umas perguntas aqui muito importantes que devem ser feitas, que são as seguintes: os extintores portáteis de incêndio são em número suficiente para todas as áreas? Esses extintores, eles estão na validade? Eles estão sendo recarregados? Eles são os extintores certos para aquele tipo de acervo? Mesmo na parte do escritório, vocês estão com o extintor certo que vai apagar aquele princípio de incêndio se acontecer algum curto-circuito ali no seu computador? Estão situados em locais determinados pelo Corpo de Bombeiro, os extintores, eles têm que ter uma sinalética ao redor deles, entendeu? Para a pessoa logo ver de cara que ali tem um extintor. Então, foi o que eu falei, estão frequentemente vistoriados e recarregados, há detectores de fumaça, dispõe de alarmes de incêndio em pleno funcionamento, as mangueiras de água, os equipamentos contra fogo estão em bom estado de conservação. Então, esse plano de emergência tem que constar isso tudo. Na Unirio, a gente sempre faz essa vistoria dos extintores, então eles estão sempre recarregados e sempre tem uma vistoria com relação a isso. Sempre há uma troca, né, também, que às vezes passa da validade, tem que trocar. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de tipos de extintores, porque cada um vai agir em determinado tipo de fogo. Olha, a classe e onde eles atuam. Esse ABC, ele vai atuar tanto em papéis e madeiras, quanto tintas, óleos e líquidos inflamáveis, quanto em equipamentos e instalações elétricas. Então, quando você for fazer esse plano de emergência, é bom também você destacar quais seriam os extintores ideais ali para o seu acervo. Aqui, ó, combate a incêndio. Inclusive, eu já fiz um curso de combate a incêndio, foi muito bom, realmente, porque é claro que não pegou, não chegou a incendiar nada para eu chegar a apagar, mas simulou, entendeu? Ali tem um princípio de incêndio, como você vai agir? E mesmo que não tenha um fogo ali na hora do curso, você já sente aquela adrenalina, entendeu? Porque você tem que saber como que você vai tirar essa argola, a posição certa ali para você segurar aquela mangueira. Você não pode segurar a mangueira ali naquela cauda ali, né? Da mangueira, você tem que segurar ali naquela parte que está indicando na manopla, porque senão você pode queimar a sua mão. Então, é importante fazer esse curso de incêndio. É claro que você não vai virar um bombeiro, você não vai ficar apagando aqueles incêndios que astronômicos.
É só em caso de início, alguma coisa deu um curto-circuito ali, você rapidamente já pode pegar um extintor que vai estar com uma sinalética adequada e você vai conseguir apagar aquele iniciozinho de incêndio. E esse que é o foco, né? A maioria das pessoas não treinam para ser brigadistas, na verdade. É um treinamento para você evitar que um pequeno incêndio se transforme num grande incêndio. Então, a visão que eu tive desse curso que eu fiz foi essa. E eu achei muito importante e aconselho todo mundo a fazer. Pedir para a sua instituição, né, disponibilizar esse curso para os funcionários. Aqui são os equipamentos de proteção individual. Hoje em dia são importantíssimos. Na Unirio nós usamos as luvas, mesmo antes do coronavírus já usávamos todos esses equipamentos, porque são fundamentais para a nossa proteção. Quando você está fazendo higienização, às vezes você pega documentos muito antigos que já tem aqueles micro-organismos que já ficaram ali com o tempo, ou então documentos que já vieram de locais que não fizeram armazenamento adequado. Então, quando você está fazendo a higienização, pode subir aquelas micro-organismos e atingir os seus olhos, a sua parte, né, respiratória. Então, fundamental o uso de todos esses equipamentos. Tem uma norma própria que regulamenta o uso desses equipamentos. Então, toucas, luvas, máscara, óculos, jalecos, de preferência com manga longa, porque também evita o contato da sua pele ali com um documento. Às vezes, quando você está higienizando, né, às vezes pode acontecer, sem querer você for encostar ali, se você não tiver numa mesa higienizadora, tiver num tipo de mesa, sem querer pode acontecer. Então, o ideal é que você esteja com um jaleco de manga longa para evitar esse contato. Bom, gente, eu cheguei aqui, né, ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu abordei aqui os pontos principais de uma política de preservação de acervos arquivísticos não digitais, embora tenha dado uma pincelada aqui na digitalização, mas buscando o auxílio da digitalização à preservação. Então, uma outra coisa também importante que eu quero dizer é que é recomendável o investimento financeiro da instituição para preservar os seus acervos, porque fazendo esse investimento financeiro, com certeza, eles vão ter uma longevidade maior, vão ter um acesso por mais tempo e também vai ajudar a difusão de toda a documentação que vocês têm no arquivo de vocês, tá? Então, era isso. Agradeço e que tirem bom proveito aí desse vídeo. Obrigada.